Parece não haver discrepâncias entre a história do doutor da Igreja e o homem popular, que sabe dizer coisas difíceis de uma forma clara e próxima. Entre nós surgiu uma iniciativa interessante, uma peça de teatro sobre Santo António. Chama-se A Paixão segundo Santo António. É a paixão de Santo António, a sua humanidade, a sua entrega, os seus dramas interiores, a sua luta, uma perspectiva que tem tanto de imaginação como de história, mas nem por isso deixa de ter a verdade de um homem santo, um homem santo. O 8º dia foi ao ensaio desta peça, que tem tons de ensaio sobre a própria vida, a Santo António e a nossa. Foi ali no Museu do Traje, em Lisboa, na capela que, de momento, não está ao serviço do culto. A diretora do colégio recebeu-nos e explicou. A capela deste palácio foi mandada construir no século XVIII, como se pode ver ainda com talha dourada e, portanto, ainda com alguns elementos barrocos, mas já também com qualquer coisa neoclássica através dos marmoreados, de maneira que não é da época do Santo António, mas um sítio ótimo e com certa intimidade para receber este sermão. Acho que ele gostaria de pregar aqui hoje ainda, não era? Então não, Talvez sim, pelo menos temos um clima religioso e sério. Erlander Peroteu, realizador de televisão, foi o encenador desta peça. Recriou como espaço cênico um lugar sagrado, onde se movimenta Santo António. O autor, João Osório de Castro, um homem da literatura, sobretudo para o teatro, de raízes históricas. Tem 2 peças sobre Santo António de Lisboa. O Santo António é apanhado por mim na fase em que já uma adesão adulta, enfim, em que ele sai de uma cómoda, ou pelo menos estável situação de Cóndor Grande de Santo Agostinho, para o apelo da espiritualidade franciscana e, portanto, a deva do movimento nascente franciscano que tanto depois havia de influenciar toda a espiritualidade cristã. Está a parlamentar-se de bispo. De bispo. Sou o Bispo Alberto. Sim. É verdade. E já tem ouvido algum sermão de Santo António? Já há vários nos ensaios. Sim. O que é que pensa da figura de Santo António nesta abordagem que aqui é feita? Olha, acho uma figura muito interessante. O que ele tem, acho que existe um pouco dentro de todos nós. E pronto, isso reflete-se também na peça que estamos a fazer e que espero que venham todos ver. Este tipo de santo não é fácil. Não, estou a falar em cena mesmo. Ah, em cena, mesmo, sim. Acho que sim, acho que sim, que há uma certa cumplicidade. Sim, somos irmãos. Ora bem, falta-nos, portanto, o Santo António. O Santo António, que é o principal. Onde é que ele está? Mário Jorge! Mário Jorge! Estou aqui, estava aqui. Estava a preparar o sermão? Não, ainda não. Em relação ao sermão, não, mas já estou numa fase de transição que eu penso que é aquela que é necessária quando nós estamos a passar da pessoa que somos para aquela que vamos encarnar, digamos assim. Fale-me do sermão que vai pregar. Posso-lhe falar disso e posso-lhe falar daquilo que me perturba sempre quando vou pegar novamente ou quando vou entrar na interpretação da Paixão segundo Santo António. Eu acho que a maior dificuldade, digamos, que eu encontrei foi entre deparar-me com a minha ideia, ou a que estava na minha cabeça e está na cabeça de todos nós sobre o Santo António casamenteiro, muito direitinho, muito bem paramentado, e no fundo aquilo que eu vou interpretar, que é um Santo António muito mais liberto de tudo isso, muito mais interessado na renovação, em coisas diferentes, como seja o diálogo, como seja o amor, e o amor entendido da forma que ele o entende. A peça tem uma introdução em que situa o Santo António no momento em que é chamado, enfim, a fazer o seu sermão, e nessa altura começa verdadeiramente o monólogo que eu procurei ser transmitido na primeira pessoa, exatamente, não é? Porque aí também há naturalmente nele uma, enfim, o espírito de Santo António é português, o espírito português está no Santo António, e ali há realmente também uma expressão muito fervorosa
do amor pátrio, enfim, É português. é português. Claramente, inequivocamente. Mas claro, Santo António vê-se aí, claro, e todo ele na peça, e começa mesmo pela sua afirmação, Portugalidade, não é? O que é que salta mais? Digamos Um assim, bispo? é um intérprete da gente portuguesa no enigma, não é? Realmente é daí a figura, eu aí não fugi e procurei que realmente toda a espiritualidade portuguesa, que aliás é a nossa e não temos outra, e por isso é que o teatro português é bom, é que possamos falar das nossas coisas. Eu sinto o Santo António como um português, como eu sou. Eu acho que o que é interessante na figura de Santo António é um discurso encantatório que ele traça e que arrasta atrás de si as pessoas e que as leva a sonhar e que as leva a ver o mundo de uma maneira diferente. E, portanto, eu acho que isso é importante. Para um ator, digamos, fazer a visitação de um homem como Santo António é importante na sua carreira? Eu, aliás, quando fui convidado para fazer este papel, olhei para o texto, olhei para o diálogo que me esperava, aliás, para o, digamos, monólogo, ou praticamente monólogo de 1h30, e disse, estou a tremer, acho tremendamente difícil, é um desafio, vamos para a frente. Porque eu acho que o ator, em certa medida, tem que se defrontar consigo próprio em todos esses aspectos. Eu defronto-me com imensas dúvidas, imensas dificuldades que eu vou tentar ultrapassar, tentando que o Santo António corresponda, por um lado, à ideia, e eu acho que sim, o ator tem que ser obediente à ideia que o encenador tem sobre ele, àquilo que o autor escreveu e também àquilo que vem de mais profundo e que nós vamos encontrando ao longo dos ensaios, que tem a ver com a emoção e a capacidade de tornar verdadeiro um personagem, neste caso, ainda por cima, um personagem com o valor acrescido ou com a responsabilidade acrescida, que é o Santo António, que está na cabeça das pessoas como uma imagem que não pode ser defraudada. É difícil e, sobretudo, é um terrível desafio para os atores, para o encenador, porque, na verdade, o monólogo é sempre um desafio. Pois. O monólogo em si é sempre um desafio. A peça tem uma introdução em que situa o Santo António no momento em que é chamado, enfim, a fazer o seu sermão, e, nessa altura, começa verdadeiramente o monólogo que eu procurei ser transmitido na primeira pessoa, exatamente, não é? porque ali também há naturalmente nele uma, enfim, o espírito de Santo António está realmente, é português, o espírito português está no Santo António. Isso é, a partir deste momento, Frei Graciano. Frei Graciano, o que é que pensa destes 800 anos de Santo António? Os 800 anos, apenas ouvi falar há coisa de um ano sobre os 800 anos, mas até à data, culturalmente, quer dizer, não tenho ouvido falar mais nada. Penso, no que eu saiba, não se tem feito nada. A nível do povo, o Santo António foi uma figura popular e que, até sendo, chegando a ser padrinho de noivas, fez-se imensos. O que é que se devia ter feito? Mais teatro, mais... O teatro, várias coisas sobre o Santo António. Além do teatro, certos espetáculos, outros espetáculos, até de poesia, de vários, em que a própria Câmara Municipal de Lisboa acho que tinha obrigação disso, visto Santo António ser de Lisboa. Frei Graciano, colega e amigo de Santo António, queixa-se 800 anos depois. Está bem, pá. Nós aqui só temos o problema de uma certa ressonância, de maneira que vais ter que velar um bocadinho a voz. Já está bem? Somos humildes irmãos de Francisco, em nome de Jesus, pobres servidores. Experimenta começar. Está bem. Tal e qual no tom em que está. Pois, a música é um elemento integrante deste espetáculo e, dada a natureza, digamos, espiritual deste espetáculo, pronto, envolve uma grande responsabilidade. Música... salmódico, gregoriano, onde é que está mais próximo? Fomos buscar, isto tem duas componentes musicais. Tem, portanto, uma montagem feita com música gregoriana gravada e tem efetivamente umas canções originais que eu compus, e isso foi um desafio de certo modo complicado, de ir buscar, inventar no sentido da palavra uma música que poderia ter eventualmente ter sido cantada nessa época. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos em Domingos e Francisco, este é um glorioso dia para as nossas casas. Louvemos Nosso Senhor. Louvemos. O Bispo Alberto
connosco presente, delegado do cardeal Ugolino, protetor das nossas ordens pobres, agradado por estas horas jubilosas, vem por meu intermédio muito pedir que algum dentre vós, queridos irmãos, dirija boas, piedosas palavras aos quiosos e novos sacerdotes, exortando à desejada perfeição quantos hoje aqui receberão o santo sacramento do sacerdócio. Escusai-me, por favor, Frei Graciano, por mal preparado. Não poderei falar nesta cerimónia recheada de doutores. Deveria ter meditado, pesado argumentos, para com brilho predicar. Dói-me conhecer este vosso propósito, doutor orador irmão Domingos. Bem gostaríamos de vos ouvir pregar. Um bom pregador fala de improviso, o orador sagrado vive em serviço. Em Lisboa soalheira, numa casa rica nasci, nela descuidado vivi, e naquela boa árvore descobri 5 elementos: raiz, tronco, ramos, folhas e frutos. Porque árvore boa é a boa vontade destes 5 elementos: a raiz da humildade, o tronco da obediência, os ramos da caridade, as folhas da pregação e os frutos da doçura da contemplação. Eram bens que pressentia sem os possuir, numa simpatia espontânea e curiosa por todas as formas de vida, com o sangue da minha alma a crescer nelas. Como homem, animal racional, abrange os 4 elementos: fogo, ar, água e terra, de que todas as coisas constam. Comecei a tomar conhecimento de tudo quanto se diz, a entender quando o Espírito me falava. Nosso corpo humano, vestido pela fé, operando pelo amor, deve abraçar os 4 elementos de que consta todo o mundo: o fogo da caridade, o ar da contemplação, a água da compunção, a terra da humildade. O grão do nosso corpo deve assim moer-se por meio de exames e ser esmagado por meio de discussões, para que fique limpo à maneira da branca farinha. No aprender cotidiano do nosso corpo, inserindo-se num poderoso impulso de partida, a alma inicia então um lento voo. Vós, irmão Frei Ângelo, bem conheceis, como todos vós aqui, queridos irmãos, o quanto, para manter um continuado voo de alma, se torna necessário afastar-nos e orar, para entender as ordens da útil obediência, que pelo seu espírito de conselho e muita fortaleza faz-se vinha. E o povo, na sua intuição rara, não é? Muitas vezes até superior aos eruditos, intuía nesse homem, descobria nesse homem o homem que, pela sua palavra fervorosa, palavra chama, palavra fogo, palavra quente, que realmente nele e convincente, tinha o poder de os transformar por dentro. Por isso é que o Santo António se transforma, na altura, num recorde de audiências. Não havia ninguém como o Santo António para arrastar as multidões. Com frequência, 30 mil, 40 mil pessoas se juntavam para ouvir. E para ouvir. muito fortes na sua comunicação. Fechavam-se, exatamente, fechavam-se. Espetáculo, exatamente. O Santo António era arrebatador. Como moço valente, viril, apeteceu-me não poucas vezes arder nesse fogo tentador, afogar-me dormente nas doces águas de tão quentes carícias. Valia-me então o meu espelho, a que inquieto recorria, mantendo sempre à mão. Nele me via a face desgrenhada, mole, a minha energia sobressaltada, em perigo, envoltos no meu peito, aqueles braços nus, brancos, sedosos, de forte moça que me arrastava, prendendo-me num grande beijo, porta aberta para todas as vacilações. Sacudia-me a mão para que largasse o espelho que com força segurava. Eu aferrava-me, dedos cravados naquele espelho onde tanto me queria ver, interrogar-me, conhecer-me. A quem pertences? A quem queres pertencer? É verdadeiramente forte a tua vontade de uma realização divina?
Queres ser sacerdote ou definitivamente não o queres ser? Todo este teu mundo de combates, vais deixá-lo assim afundar-se num momento de prazer? Ou deves para sempre guardar esta tua esplêndida castidade rigorosa? Não por aversão à sexualidade, mas porque uma serena calma ante ela conferirá ao teu corpo e à sua irmã, a alma, a força de uma virilidade espiritual que as disposições divinas de ti parecem reclamar. No fim acaba num hino em que realmente Santo António, confiado no perdão, salienta realmente a fraqueza humana, no tal livro de escrever, que isso se fala na peça, ele é que todo homem está sujeito pela sua fraqueza, enfim, também ao apelo permanente, a chamada do amor divino. É assim que a peça acaba, digamos assim, num hino. Portanto, isso é importante, as pessoas hoje são indiferentes, mas a chama está lá dentro e se forem bem tocados, provavelmente acordarão. E o Santo António foi realmente um grande intérprete dessa capacidade. Atenção! Atenção, meus irmãos! O mal que circula e quer vencer neste mundo também conhece ou adivinha a razão profunda deste mistério que leva a alma, sacudida por si mesma, alimentada no diálogo recíproco, por uma espécie de aplauso interior, no gozo do bem contra o mal. Entra-se como num estado estranho, para além da razão, de embriaguez, de sono, de êxtase intensíssimo e intraduzível. Como poderá o mal suportar este espetáculo de amor sereno, em crescimento e em reciprocidade? Não pode, não pode. E todo ele mofa, todo ele é repelente de risos e desgares, desdobra-se em blandícias, danças e lúbricos cantares perante o justo. Ele sabe, como Salomão, que todo justo cai ao dia 7 vezes e facilmente pode cair 70 vezes 7, não por querer, pois não tem vontade, mas porque foi sujeito à condição de vaidade na rebeldia e à variedade de cansaços e impulsos. Está aberto ao desânimo e à esperança, em alternâncias de deserto e de terra prometida. O Santo António era arrebatador, porque além disso também é um homem de uma grande coragem, não é? E nunca se coibiu de, enfim, quando era preciso, atacar, fosse quem fosse, os mais altos, os poderosos do seu tempo, que muitas vezes estavam presentes, e até os altos dignatários da Igreja, que se merecessem realmente das suas ações, enfim, o ataque da sua palavra intemerata, ele não hesitava, na verdade, em usar sempre de se servir dela. A balança falseada que esse cavaleiro segura na mão lembra-nos que ele prega uma coisa e faz a outra. É avarento e fala de pobreza. É luxurioso e louva a castidade. Prega ao jejum e gosta de comer à grande. Põe pesadas cargas sobre as costas dos outros e não os auxilia sequer com a ponta de um dedo. Assustemo-nos. Assustemo-nos. Vinde comigo ver e ouvir a desfilada dos cavaleiros que a galope montam o cavalo branco, o cavalo ruivo, o cavalo preto e, por fim, o cavalo amarelo, como nos anuncia o livro sagrado do Apocalipse. O cavalo branco significa a humanidade pura que é Cristo e é cavalgado pelo Espírito, que tem por freio a abstinência e por esporas o amor e o temor de Deus. Conduz esse cavalo, o cavaleiro, que ergue na mão um arco de guerra, composto por um braço forte de madeira, arqueado por uma corda flexível. A corda quer dizer misericórdia. A madeira refere-se à justiça de Deus. A seta que sai do arco é o entendimento da Sagrada Escritura a abrir uma fenda no coração da gente. Recorramos à ajuda do exemplo novo do nosso principal servidor, Frei Francisco. Como ele, afirmemos a nossa vontade sincera, real, de pertencer ao mundo, sem poder, como simples medianeiros. Seremos loucos no meio de outros, não em fuga do mundo,
mas lutando pela transformação de todos aqueles a quem também chamem de excluídos e loucos. O nosso servidor, Frei Francisco, tem sabido reconhecer o valor desses chamados excluídos, mistura-se com eles, para, servindo-se deles, melhor chegar até o coração dos homens desatentos. Se as multidões, já o sabemos, gostam de saltimbancos, o remédio será misturar-nos com esses mesmos saltimbancos. Oh! E riamos-nos abertamente no desfruto das suas faceiras momices. Com o tempo, poderemos tornar-nos, quem sabe, atores, saltimbancos, cómicos e travessos. Deveremos também aprender a manobrar habilidades para esconder um burro velho das vistas de um público jovem, ou até aprender a tirar um coelho amestrado de um chapéu. E por que não, como o Frei Francisco e os seus servidores o são, tantas vezes, sejamos sempre que necessário saltimbancos. Mas não sejamos apenas de saltimbancos. Teremos de ser, como ele, saltimbancos de Deus, no princípio e no fim das farsas regíveis, das cambalhotas, das gargalhadas. Procuraremos juntar as gentes excitadas pela atuação do espetáculo, conduzindo-as para os recantos das praças ou até para as portas das igrejas. Devemos ensiná-las, pela verdade das nossas palavras e pela força do nosso exemplo, a procurarem ver e ouvir os sinais de amor incondicionado que circulam à sua volta. Ele, como sempre, estará presente para aproximar da perfeição os homens do nosso duro tempo. Gostaria, meus irmãos, de ser agora para vós, nesta hora, como um sino bem temperado. Como poderei eu, meus irmãos, com força fazer repicar dentro do vosso peito as alegrias do amor variado e complexo de que tenho vindo a falar-vos? Como poderei eu, pobre e humilde, transmitir a esta comunidade livre essas alegrias do amor? São as ofertas do amor misterioso para quem viver na obediência, na contínua elevação do inferior ao superior, dos sentidos à razão, do espírito à plenitude divina. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no amor. Aqueles que se amam entre si gozam por poderem estar juntos. Conheceis alegrias superiores àquelas que vos advêm de ver quem amamos felizes conosco e tornado feliz por nosso intermédio. Muito devemos amar a quem muito nos ama. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no amor, como o Frei Francisco e seus irmãos servidores. Abramos as portas dessa alegria para o mundo que nos espera. Como um só gritemos: Deus é amor! 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 O Santo António falava para as massas, era entendido. Porque é que hoje que se sabe tanto ler, que é tão educado, que está tantos meios de comunicação social, hoje se considera erudito um discurso que na altura era dirigido ao povo simples? Bom, é uma experiência e esperemos que as pessoas saibam entendê-la. Esta visita à vida de Santo António, ao íntimo de Santo António, diferente da pura visão popular, ou comercial até que se vende, significou alguma coisa para si? Bom, isso para mim, pessoalmente, é muito complicado. Eu não vou fazer agora aqui confissões pessoais, mas revelou-me muitos aspectos da vida que às vezes me estavam escondidas, que eu não tinha tido tempo ou oportunidade de meditar. Eu defronto-me com imensas dúvidas, imensas dificuldades que eu vou tentar ultrapassar, tentando que o Santo António corresponda, por um lado, à ideia, e eu acho que sim, o ator tem que ser obediente à ideia que o encenador tem sobre ele, àquilo que o autor escreveu e também àquilo que vem de mais profundo e que nós vamos encontrando ao longo dos ensaios, que tem a ver com a emoção e a capacidade de tornar verdadeiro
um personagem, neste caso, ainda por cima um personagem com o valor acrescido ou com a responsabilidade acrescida, que é o Santo António, que está na cabeça das pessoas como uma imagem que não pode ser defraudada. Agora, eu acho que, eventualmente, se há algum defraudar, será pela maior verdade ou pela maior aproximação da pessoa, da humanidade que o Santo António tem e de que ele fala tanto nesse discurso. Felicidades, Santo António. Obrigado.